Bora então para mais uma pergunta? Vamos a mais uma pergunta? Tá esquentando? Não, tá quente esse Tá café. quente até, nossa. Já remanguei aqui o negócio. Ana, eu não gosto de ter relação sexual, não sinto prazer. Meu marido diz que eu preciso buscar ajuda, porém, conversando com algumas amigas, acho que isso é normal para as mulheres. Como a constelação vê isso? Uau! Legal essa pergunta, né? Legal porque até pra falar, né, Déia? Tem muita gente que é um tabu falar nas famílias. A gente tá na nova era, a gente tá no século 21. Olha isso! A gente tá no ano de 2021 e ainda tem mulheres que têm vergonha de falar sobre sexo. Tem mulheres, por exemplo, ela, né? Não é questão de eu não gosto. Agora tem que olhar por que uma pessoa não gosta de fazer sexo ou não gosta de ter relação sexual. Não gosta porque de ser tocada, né? não gosta de ser tocada. Deveria. Poderia ser. Um prazer por corpo, né? Se eu for falar da linha de Reich, que Reich fala que todas as memórias estão no corpo, né? Eu gosto muito da parte que ele fala do orgasmo. Né, que o orgasmo sexual, olha que interessante, porque tudo que Deus fez é perfeito, né? E se ele fez um ser humano para ter orgasmo, é porque algum benefício para a sua saúde, algum benefício para o seu corpo tem. Então, quer dizer, a parte do orgasmo, ele ativa todas as células do seu corpo e há terapias, como a terapia tântrica, né? Sim. Na parte terapêutica, gente, não crie crenças ou preconceitos da massagem, que às vezes é mal vista, né? Mal a massagem interpretada. é a última coisa que importa no Tantra, mas toda a filosofia do Tantra. Então, é ensinada a parte do orgasmo, o quanto aquilo é curador para o seu corpo, você sentir aquilo e você vibrar naquele orgasmo no corpo inteiro, né? E aí vai, ó. Então, tem um benefício, além de ter filhos? Tem um benefício para o corpo, tem um benefício para a sua saúde, isso já foi comprovado. Agora, por que uma pessoa, ela não tem, assim como essa, várias, não tem o prazer de ter o ato sexual, ou não sente vontade de fazer, né, com o parceiro? Então, vamos lá, pode ter diversas dinâmicas, né? Vamos falar de algumas aqui. Por exemplo, a pessoa que tem abuso sexual, ela sabendo ou não, o corpo dela sabe. O corpo dela gravou essa memória de abuso sexual, né? Então, toda vez que ela vai sentir algo, toda vez ela não consegue se entregar. Ela trava, né? Ela trava. E aquilo, quando você trava, né? A relação sexual, ela é muito a dois, né, Déia? Então, você imagina um ali a todo vapor e um travado. Né? Quer dizer que não machuca. Aquilo ali machuca. É ruim. Agora, se uma pessoa, ela tá tendo uma relação sexual ruim, ela vai ter prazer? Ela vai querer fazer? Ela vai... Não. O corpo se fecha, né? Então, o ela corpo também se fecha numa não vai memória que às vezes ela sabe que ela teve abuso e aí ela precisa expressar isso pro parceiro e às vezes ela não sabe, como muitas não sabe que tem abuso, mas carrega essa memória e o corpo na hora se fecha aquilo de uma forma que fica desprazeroso, fica algo ruim. Isso. Né? Pode ser um abuso dela, inconsciente, que ela não lembre, que ela não, né, que ela não consiga ter consciência, ou pode ser um abuso do sistema, um abuso, a mãe foi abusada, então o filho ele carrega essa memória e às vezes ela nem faz ideia, às vezes a mãe nunca expressou, às vezes nem é da mãe, às vezes, né, do sistema mesmo. Então assim, eu carrego memórias não só minhas, É verdade. de todo o meu sistema. Então, o que aconteceu com essas mulheres todo do meu sistema? Às vezes da mãe mesmo, diretamente sim, ali, direto. ó. A mãe, eu tenho abuso, eu não pude isso, ou a vida sexual com o pai era difícil, a mãe se sentiu abusada mesmo com o pai. Sim. E aí, então, o filho carrega também essa memória ou esse negativo relacionado. Às vezes o filho viu, tive uma cliente que ela viu os pais tendo relação. E ela significou aquilo algo que machucava a mãe. Isso. Porque a mãe estava gemendo, porque a mãe estava ali gritando talvez. Então ela significou isso. Ou até pedindo pra parar, ruim. né? Também, né, Déia? Então assim,
o legal é a gente ter esse autoconhecimento, né? Será que eu não gosto mesmo? Será que eu tenho memórias? Será que eu tenho crenças, Déia? E isso é muito sistêmico, né? Porque se a gente for falar do tabu de falar da relação sexual, que não se fala na família, não se fala no sistema, por quê? Onde você aprendeu sobre sexo? Com quem você aprendeu sobre sexo? Se não é permitido falar, se não é permitido compartilhar isso que a gente está compartilhando, e aí então fica aquilo lá. Então você vai fazer o quê? Aquilo que você viu no filme pornográfico, que muitas vezes você olha aquele filme e acha aquilo prazeroso, e acha que deve ser feito daquela forma, daquele jeito. Total deseducação, total ignorância sexual. Exatamente. Porque você busca em fontes que não é seguras, né? Um filme pornô, ele é um filme. Ele é um filme mesmo. As pessoas acham que está acontecendo de verdade e que eles estão filmando. Não, gente, é um filme. Então, quer dizer, o que acontece ali é uma mentira, não é aquilo. Você imagina só, o homem tocou a mulher tá toda molhada ou toda pronta, é assim que acontece? Claro que não, né? Não, por isso que no curso até eu comento, falo como é diferente para a mulher se sentir excitada, diferente para o homem se sentir excitado, por conta disso, há muitas crenças sobre isso, né? Muitas. Eu vim de uma família, por exemplo, onde é um tabu, onde nunca era falado, né? Então, assim, comparado com as minhas amigas, por exemplo, eu tive a minha virgindade, perdi minha virgindade tardiamente, né? Tardiamente, comparado a elas, por exemplo, né? Então, eu perdi com 19 anos, então era sempre muito fechado, muito velado, era algo proibido, é feio, não faz isso. Antes do casamento não pode. Aí já é uma culpa. Então, qualquer coisa que você fizer, você se sente culpado por fazer. E aí é legal, você se sente culpado que você tá falando, Déia, porque mulher direita. Mulher que é pra casar, não faz isso. Porque depois você vai ficar passada. Então, tipo, né, a expressão que eu ouvia, você vai ficar passada e aí ninguém mais vai querer casar com você, porque você já sabe... Ou se você fizer isso pro seu marido mesmo, na sua casa. Isso é vulgar, isso é feio, ele não vai te querer. Então, aí, ele vai buscar um sexo prazeroso com uma mulher lá fora. Porque essa mulher, ela não consegue ter essa conexão linda, espiritual, com o seu parceiro, né? Algo que é uma entrega, porque a gente vê que também se não houver entrega entre essa relação, não é legal para nenhum dos dois. Tem um ali usufruindo e um ali sofrendo, que geralmente é a mulher. E justamente não é falado sobre isso, né? Porque aqui ela diz assim, meu marido diz para mim procurar um auxílio, uma ajuda. Né? Então, quer dizer, às vezes o marido nem fala, simplesmente ele não tem em casa aquilo que ele quer, ele vai buscar fora, porque há uma necessidade do ser humano e às vezes quando não é conversado, porque nem no casal, né, por mais intimidade que tem, às vezes não é falado o que eu gosto, o que você gosta, olha, eu sinto necessidade, poxa, o que tá acontecendo? Vamos olhar para isso? E às vezes a mulher, sabe... fica retraída e pensa, nossa, ele não tá gostando, o que tá acontecendo? Aí conversa com as amigas também não gostam, também tem as mesmas, né, as mesmas opiniões e ela pensa, bom, é normal isso, então ele que tá errado em querer toda hora, por exemplo, né? Então, há esse conceito assim, de não falar, né? E olha, não era falado, não era dito, não era expressado e ainda hoje é difícil de falar. É difícil de falar e existe aquela crença, né? Mulher não pode fechar as pernas, você não pode se mostrar desse jeito, você Decote, não pode, né? Não pode expressar prazer. A verdade é essa, né? Então a mulher também não pode expressar o prazer que ela tem naquele momento. É uma fantasia, algo que você gostaria de experienciar. Se você não puder fazer essa troca com o seu marido, o seu esposo, você vai fazer com quem, né? É verdade. E às vezes a mulher sente culpa por... né, pensar em querer algo diferente ou de expressar algo, né? E eu lembrei algo, né, Déia, que até eu comento, né, que a sua avó fala, né? A minha avó falava, quando eu era casada, ela chega... Nossa, uma das primeiras coisas que ela perguntava quando eu chegava lá, minha avó mora em outra cidade, né? Só pra constar, minha avó vai fazer 90 anos, né, agora amanhã, 90 anos. E ela chegava em mim, assim, pegava no braço, assim, e dizia assim, minha filha, você tá cumprindo com a sua obrigação? Obrigação, essa era a frase para todas as netas, assim, você tem que cumprir com a sua obrigação. Você sabe, né? Ela dizia. Então, isso é muito antigo, né? Então, quer dizer que se é uma obrigação e a pessoa foi criada para ser uma obrigação, quando ela vai decidir se ela quer ou não fazer, quando ela decide se isso é bom ou não para ela, é o quê?
ruim. É ruim. Eu não quero, já que eu não tenho obrigação. Então eu percebo que muitas pessoas, às vezes, né, que entra na linha do autoconhecimento, ela começa a decidir o que é legal, o que não é, o que ela quer, o que ela não quer, e muitas decidem cessar, não quero mais. Eu tenho escolha, não quero mais. E aí ela ainda, e aí é uma pena, porque aí ela não encontrou a parte prazerosa dela olhar para isso, o autoconhecimento de conhecer o seu corpo, ver o que o seu corpo é capaz, o que você pode sentir nesse corpo apenas com um toque, né? Com um toque, gente, sentir prazer num passar de mão. Olha que gostoso. Mas olha como é importante, Ana, assim, os dois, né? Porque a mulher, ela descobrindo isso, o homem também olhando para isso, para ele entender como a mulher funciona, né? Porque não adianta, por exemplo, o que a gente vê muito, assim, principalmente nos cursos, né? É que a mulher busca muito, aí ela vem, ela descobre, e o homem não olha para isso, porque a mulher descobrindo que ela não precisa ser uma obrigação, ou ela descobrindo que pode ser diferente e o homem não ter esse mesmo conhecimento, não vai fechar, né? Então sim, é possível você sentir prazer com o toque, com os olhos, com o olhar, com o respirar do outro, com a pele, sabe? Não tem que ser aquela relação sexual que a gente conhece, que é a penetração, é a última coisa, né, da relação sexual. E também, ó, você vê como que é? E também se você tem tudo isso, esse contato, esse prazer com tudo isso, cabe você não ter a penetração. E não precisa da penetração. Olha que incrível, né? Nem para você ter um orgasmo, você não precisa da penetração. Mas a gente tem conhecimento do sexo tradicional, aquilo que é aprendido nos filmes pornôs, porque não é explicado, não é falado, não é dito dentro de casa, por exemplo, né? Você falando agora, né, não precisa da penetração, né? Eu fico aqui pensando, né, Déia, quantos tabus, quantos conceitos a gente leva, né? E o sexo, gente, sexo é vida, né? Total. Sexo, a gente vem do sexo. Vem disso. A gente vem de como lá. Como pode ser algo ruim? Como as pessoas se privam desse prazer e como tudo é um padrão, se privam também de viver. De pequenos prazeres da vida, né? Total. Desejo, né? O desejo sexual, o desejo pela vida, de você brilhar os olhos para as coisas que você faz. E nossa. Tem muito a ver. Tá, nós, hein? Mas vamos lá. Olha, amada, se ela está me perguntando sobre a relação, se é normal ou não, se você não quer olhar para isso, não quer trabalhar isso, e se assim tá bem para você, ok. Se está atrapalhando o seu casamento, seu relacionamento, né? E às vezes até você vai perder um marido, né? E você quer olhar para isso, então começa a olhar, começa a entender mais sobre isso, começa a buscar mais. Hoje conhecimento é poder, né? Conhecimento do que você gosta, do que você faz e que parte. Olha só, a gente pergunta para a mulher, e o que você gosta de fazer sexualmente? A pessoa não sabe, ela trava. Então, imagina, nem você sabe. Agora, você acha que o seu parceiro vai saber? A pessoa que está com você vai saber o que é prazeroso para você? Não. Então, é a pessoa que você dorme e acorda todos os dias. Porque a gente, às vezes a mulher, ela nem se conhece. Ela não se conhece, mas quer que o parceiro conheça e descubra, adivinhe o que ela gosta, o que é bom pra ela, o que é bom pra ela. E ainda tem aquelas que é como se ele fosse obrigado a dar prazer a ela. Agora, se ela não soltar, se não houver uma interação, né, entre os dois, porque sexo precisa de duas pessoas, duas. Se você vai ter sozinha, aí já não é sexo, é masturbação. Então não dá pra fazer sozinha, né? Então lembrando que se for a dois, se for com parceiro, é importante ele te conhecer também. Não, e você conhecer ele, né? Porque não é assim, eu fico aqui, tipo, ele tem que fazer o serviço. Não, é o que ele gosta, como é bom pra ele também, pros dois, né? Porque é uma troca, senão há um desequilíbrio, de novo, né? De novo. Há um desequilíbrio nessa relação, de alguma forma, né? É verdade. Nossa, lindíssimo. Isso. Certo.